O que era para ser apenas mais uma manhã tranquila na mansão luxuosa de Vanessa Camargo, em Alphaville, se transformou em um cenário de puro terror e caos. Sem aviso, sem controle e com os ânimos à flor da pele, Dado Dolabella, seu ex-namorado, invadiu o condomínio aos berros, visivelmente alterado como se estivesse em surto. Ele passou pela portaria como um furacão, ignorando seguranças e protocolos, e partiu direto para a casa da cantora, onde arrombou a porta da sala com chutes e gritos. Vanessa, em casa com o filho pequeno, entrou em pânico ao ver a figura de seu passado ressurgir de forma tão agressiva. Com as mãos trêmulas e o coração disparado, ela pegou o telefone e ligou desesperada para seu pai, Zezé de Camargo, implorando por ajuda. O que aconteceu em seguida, ninguém poderia prever. Uma sequência de eventos explosivos que colocaria toda a família Camargo no centro de um escândalo de proporções nacionais. E tudo começou com aquela ligação. Uma invasão que não só rompeu a paz daquela casa, mas também acendeu um estopim prestes a explodir em guerra. A pergunta que fica é: o que levou Dado a perder completamente o controle? E o que mais estaria por vir? Se essa notícia já te prendeu, imagina o que vem por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. Zezé de Camargo chegou em questão de minutos, tomado por uma mistura de raiva e desespero ao ouvir os gritos da filha pelo telefone. A cena que encontrou foi digna de um pesadelo. Vanessa em prantos, agarrada ao filho, e Dado Dolabella transtornado, andando de um lado para o outro na sala, derrubando objetos e vociferando acusações. Sem pensar duas vezes, Zezé avançou sobre o ex-genro com toda a fúria acumulada. O confronto foi imediato e violento. Empurrões, gritos, xingamentos e ameaças tomaram conta do ambiente. Os dois trocaram socos enquanto móveis eram destruídos no calor da confusão. Dado gritava que havia sido traído, que Vanessa escondia segredos e que a família Camargo havia manipulado tudo desde o início. Zezé, por sua vez, gritava de volta, chamando-o de covarde, prometendo levá-lo à justiça e exigindo que ele nunca mais chegasse perto de sua filha. 2 seguranças tentaram apartar a briga, mas a tensão era tamanha que pouco conseguiram fazer. O clima era de pura selvageria. Em meio ao caos, Vanessa chorava desesperada, pedindo que tudo parasse, enquanto o filho, assustado, se escondia atrás do sofá. A situação só começou a se acalmar quando os seguranças conseguiram finalmente conter Dado. Mas mesmo assim, ele continuava a gritar, dizendo que não sairia dali sem ser ouvido. A casa, antes silenciosa, agora estava em ruínas, não apenas nas paredes e móveis destruídos, mas também nos laços familiares abalados por uma cena que jamais seria esquecida. O confronto havia deixado cicatrizes profundas. A confusão, provocada por Dado Dolabella, não se restringiu às paredes da mansão de Vanessa Camargo. Os gritos e a briga chamaram a atenção dos vizinhos, que imediatamente acionaram a segurança do condomínio. Em poucos minutos, carros chegaram ao local, mas nem mesmo a presença dos seguranças conseguiu conter a tensão. Dado, transtornado, se recusava a sair, insistindo que ainda amava Vanessa e que precisava falar com ela. A insistência apenas aumentava o desespero da cantora, que já havia sido retirada da casa por Zezé de Camargo, junto com o filho, rumo à casa da família, em Goiânia, em busca de abrigo e proteção. As cenas do confronto logo vazaram para a internet, com vídeos gravados por vizinhos ganhando milhares de compartilhamentos. As hashtags Força Vanessa e Para o Zezé Herói dominaram as redes sociais, enquanto famosos e fãs se pronunciavam em apoio à cantora. Nos bastidores, Graciele Lacerda não escondeu sua indignação com o comportamento explosivo de Dado, mas também criticou Zezé, dizendo que ele deveria ter se imposto antes para evitar que as coisas chegassem a esse ponto. Enquanto isso, a mídia explorava cada detalhe do ocorrido, ampliando a repercussão do caso. Internamente, a família Camargo se fechava em silêncio, buscando entender
o que mais poderia vir à tona após o escândalo. O episódio não era apenas uma tragédia pessoal, mas também um terremoto público que havia abalado a imagem da família diante do país inteiro. E o que já parecia grave ainda estava longe de chegar ao fim. Após o episódio traumático, Vanessa Camargo não teve dúvidas. Procurou imediatamente sua equipe jurídica e deu início ao processo para obter medidas protetivas contra Dado Dolabella. O medo de novas investidas era real e constante. A cantora, ainda abalada, se recusava a dormir sozinha e passou a evitar aparições públicas, protegendo também a privacidade do filho. Enquanto isso, Dado, agora recluso na casa de um amigo em Petrópolis, começava a articular uma resposta. Fontes próximas revelaram que ele estaria negociando uma entrevista bombástica com um programa de televisão, prometendo contar sua versão dos fatos e expor o que chama de hipocrisia da família Camargo. A ideia de que ele ainda pudesse usar a mídia para atacar Vanessa e seus familiares só aumentou o desespero da cantora. Zilu Godoy, sua mãe, interveio imediatamente e sugeriu que a filha deixasse o país por um tempo, oferecendo sua casa em Miami como refúgio até que tudo se acalmasse. Luciano, irmão de Zezé, também se manifestou publicamente, declarando apoio total à sobrinha e repudiando qualquer tipo de violência. Em paralelo, Vanessa cogita iniciar uma terapia intensiva, reconhecendo os danos emocionais causados pela invasão e pelo confronto. A situação, que já era tensa, evoluiu para um embate legal iminente, com advogados de ambos os lados se preparando para uma disputa pública e jurídica. O que antes era uma história de amor mal resolvida, agora tomava os contornos de um drama judicial, carregado de dor, indignação e medo do que ainda poderia surgir. O episódio marcou de forma definitiva o fim do relacionamento entre Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Mesmo com as idas e vindas que o casal já havia enfrentado no passado, nada se comparava à gravidade dessa última invasão. A cantora, agora focada em proteger sua integridade emocional e, principalmente, o bem-estar do filho, decidiu se afastar de vez de qualquer laço que a ligasse ao ex-namorado. Desde então, Vanessa tem se mantido reclusa, priorizando a segurança e o silêncio, enquanto a mídia continua a explorar cada detalhe do escândalo. A casa em Alphaville passou por reforços na segurança e a possibilidade de mudança para os Estados Unidos, como sugerido por Zilu, tornou-se cada vez mais concreta. Nos bastidores, especula-se que Zezé de Camargo tenha recorrido a contatos na televisão para evitar que Dado consiga espaço em grandes programas, temendo novas declarações incendiárias. Mesmo assim, boatos indicam que o ator estaria prestes a dar uma entrevista exclusiva a um canal de internet, disposto a jogar ainda mais lenha na fogueira. O clima entre Dado, Vanessa e a família Camargo é agora de guerra declarada. A tensão é palpável e todos sabem que qualquer novo movimento pode gerar outro escândalo. Enquanto isso, os fãs seguem divididos entre apoio e curiosidade, alimentando uma narrativa que parece longe de terminar. O que começou com uma invasão inesperada virou uma crise sem precedentes, e tudo indica que os próximos capítulos dessa história ainda trarão revelações que poderão abalar ainda mais as estruturas de uma das famílias mais conhecidas do Brasil. O mundo dos famosos não para, e aqui a fofoca chega primeiro. Se inscreve no canal Mais Fofocas e até o próximo vídeo.